Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para as apresentações dos novos atletas que se apresentam aqui para a sequência, né, Campeonato Brasileiro da Série B com o Guarani. Temos hoje o Jefferson, atleta com passagem pelo Goiás, Atlético Goianiense e Juventude, que chega aqui para nos fortalecer para essa Série B. Jefferson, um prazer ter você aqui, que tenha muito êxito e sucesso com a camisa do Guarani. Seja bem-vindo. Temos também o Luan Dias, atleta que vem sendo cobiçado por outras equipes também. Vem numa sequência aí muito boa pelo Água Santa e com passagem também pelo Goiás e Santos. E que seja muito bem-vindo. Que a camisa verde e branco do Guarani você tenha muito êxito também e que possamos fazer um grande campeonato brasileiro. Seja bem-vindo. Obrigado. Lua, bom dia. Matheus Aborade, Rádio Central Campinas. Bem-vindo ao Guarani. Não podia deixar de perguntar, você já jogou aqui em Campinas em 2020 pela Ponte Preta. Queria saber se no início das negociações com o Guarani, isso te deixou com o pé atrás, você ficou com algum receio por saber da rivalidade aqui em Campinas, ou se foi algo que você levou numa boa e nem passou pela sua cabeça. Obrigado. Bom dia, tudo bem? Creio que não. Foi uma conversa bem sadia, né? Acho que quando teve o contato eu fiquei bastante esperançoso também, aliás, de ter também outras propostas, mas o foco foi muito em questão de sequência, de estar vestindo essa camisa pesada, né? Eu fiquei muito feliz e com certeza foi um convite muito rápido assim de se aceitar. Tudo bem, Luan? Antônio Lupe, Rádio CBN. Você disse que o peso da camisa foi fundamental na tua decisão de aceitar o Guarani. Além disso, porque você, pelo que a gente tinha de informação, até Série A você tinha proposta para atuar depois de mais um bom Campeonato Paulista pelo Água Santa. Além do peso da camisa, quais outros fatores fizeram você escolher o Guarani? Cara, acho que pelo projeto, né? Pelo projeto que está sendo feito, que está sendo montado, um clube que vai brigar com certeza esse ano para subir, né? Diferente às outras propostas, acho que o que mais me deixou feliz foi o projeto de estar aqui. Buscaram bastante de estar querendo conversar comigo, perguntando da expectativa e falando sobre o projeto. Eu fiquei bastante feliz de estar aqui. Bom dia, sou Victor Freitas, do Século XXI. Bem-vindo, prazer conhecê-lo. Você chega por um setor bem concorrido, né? O Guarani já tinha trazido outra peça para o meio de campo, o Bruno Oliveira, já tem o Regis aqui também, o Chay, o Gustavo França. Sei que você chegou há pouco tempo, mas do que você viu, já conversou com o Claudinei, você acha que vai brigar por uma vaga só ou é possível ter mais de um meia atuando no time? Ainda não cheguei a conversar com o Claudinei, essa correria, né, de ter chegado ontem, de estar se preparando, mas acho que quem ganha com isso é o Guarani, né? Tem muitos jogadores bons, acho que vai ser uma disputa bem sadia ali. Lua, você volta a disputar uma Série B, depois do ano passado, você jogar pelo Santos a Série A do Campeonato Brasileiro. Queria saber, você que já disputou as duas competições, quais são as diferenças entre a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro, na sua visão, pelo que você teve de experiência ao longo desses anos na sua carreira? Cara, acho que não tem muita diferença assim, porque clubes que estão na Série B são bastante clubes que já teve na Série A, né? Acho que mais assim por ter outras equipes bem fortes, com investimento bem maiores, mas dois campeonatos bem disputados. Ô Luan, você há um bom tempo já vem chamando a atenção, sendo destaque no campeonato estadual com a camisa do Água Santa, né? E aí, como o Água Santa, ano passado, conquistou o vice-campeonato, você foi um dos principais jogadores e, consequentemente, conseguiu uma divisão nacional, vai disputar aí a Série D do Campeonato Brasileiro. Por isso, você sempre estava sendo emprestado para outras equipes para jogar a Série B, Série A de Campeonato Brasileiro. Goiás, se não me engano, você conquistou o acesso, inclusive acho que foi aqui contra o Guarani, naquele time de 2020 ou 2021. Você passou pela Ponte Preta, como foi perguntado, para o Santos, mas a gente não via o Luan Dias do Água Santa nessas equipes.
Por que isso não acontecia e por que você acha que aqui no Guarani a gente vai ver o Luan Dias, que sempre é destaque no campeonato estadual com a camisa da equipe de Diadema? O que você falou foi uma verdade, mas a questão é questão de ter sequência, né? Sempre que eu tenho sequência, eu sempre fiz bons números. Quando eu não tive sequência, não tem como fazer bons números. Eu sempre venho trabalhando, sempre me dedicando, mas aí isso acho que faz parte do futebol, eu não sou o culpado disso, porque eu estou sempre ali trabalhando, né? E o jogador precisa ter sequência, cara. Quando não tem sequência, infelizmente, é ruim de vir os números bons. E sempre que eu tenho sequência, eu acabo sempre estando bem, fazendo bons números. Luan, às vezes a gente espera mais que o meia contribua com assistências do que com gols, mas nessa temporada você tem o mesmo número de gols e de assistências, né? Teve um jogo na Copa do Brasil que você fez 2, inclusive. Queria que você falasse um pouco das suas características dentro de campo. Você procura sempre o gol, você é aquele cara mais da assistência, mas às vezes tem a oportunidade e marca. Antes eu tinha sempre esse pensamento de que meia tinha que dar mais assistência, né, cara? Mas aí o tempo vai passando e você vai evoluindo e vendo que o gol é tão importante quanto você dá uma assistência, né? E eu fico bastante feliz de estar sempre querendo aperfeiçoar, sempre querendo melhorar e estou sempre pisando na área, né? Tanto para fazer gol como também chegando para dar assistência. Bom dia, Jefferson. Prazer, Matheus Aborad, Rádio Central Campinas. Bem-vindo à cidade, ao Guarani. Queria te perguntar, você já chegou a trabalhar com o técnico Claudinei Oliveira, né, lá no Goiás. Queria saber se ele, nas negociações, enquanto ainda estavam ocorrendo, se ele chegou a te ligar, te contactar, e se ele foi um diferencial para você chegar aqui em Campinas e disputar a Série B pelo Guarani. Obrigado. Bom dia. Então, já trabalhei com o Claudinei lá no Goiás. A gente foi muito feliz lá, tive um bom contato com ele, então eu cheguei a conversar com ele sim, tive uma conversa boa, então já que eu não estava tendo uma boa sequência também lá no Juventude, então acho que eu vim feliz e bem motivado para cá, então acho que ele confia no meu trabalho, então acho que com certeza a gente vai ter um grande ano aí. Tudo bem, Jefferson? Antônio Lupe, Rádio CBN Campinas. Acompanhei você lá no Atlético em 2022, que acho que foi a melhor sequência que você teve mesmo, com a equipe sendo rebaixada para a Série B, mas chegou à decisão de fases finais de Copa do Brasil e também de Sul-Americana. E me lembro um jogo que você fez contra o Fluminense. Você fez um gol muito bonito no Maracanã. E a gente via nessa temporada um Jefferson muito mais participativo no setor ofensivo e o setor defensivo você dava ali, tinha um respaldo do sistema defensivo daquele Atlético que foi montado com vários treinadores que passaram. Como é que você encara essa chegada ao Guarani e se esse esquema que nessa temporada 2022, se não me engano, vocês deu muito bem, vai ser repetido aqui no Guarani ou você acha que ainda vai ser muito trabalhado outros tipos de esquema para que você tenha um bom papel nessa temporada com a camisa do Bugre? Então eu chego bem motivado, acho que o que eu fiz lá no Atlético já passou, então acho que aqui no Guarani eu tenho que fazer outro trabalho, mas eu vou ter o foco de poder ajudar o Guarani a chegar na Série A, então acho que o meu trabalho vai ser bem feito na semana. Eu preciso procurar ajudar no ataque, ajudar na defesa, então acho que aquele gesto lá vai vir bem, mas vai vir melhorado também. Então acho que certeza que a gente vai ter um grande ano aí. Jefferson, prazer, sou o Victor Freitas, da TV Século XXI, bem-vindo ao Guarani. Você chega para uma posição que ultimamente tem rendido bastante, tanto para o gosto do torcedor do Guarani, quanto para os cofres do clube, né? Tivemos aqui o Jamerson, que foi vendido, foi disputar a Série A pelo Coritiba, agora há pouco o Mike, né, que está no Grêmio. É um peso para você, de alguma maneira, chegar para um setor onde ultimamente o Guarani tem, você não é uma revelação, quase dos anteriores, mas que tem despontado tantos atletas aí para a elite do futebol brasileiro? Acho que eu fico até feliz com essa notícia, então acho que eu vim para poder fazer o meu trabalho, então se Deus quiser, se meu trabalho for bem aqui e for glorioso, acho que vai ser bem, vai ser bom para mim, vai ser bom para o clube, então acho que eu vim focado primeiro em fazer um bom campeonato aqui e o resto, se Deus quiser, a gente vai ver no futuro aí, mas primeiro a gente está com a cabeça de subir o time para a Série A.
Jefferson, você chega para a lateral esquerda, um setor que está carente hoje no elenco do Guarani. Para essa posição, apenas o Helder e outros jogadores da base à disposição do técnico Claudinei Oliveira. Com certeza a torcida tem uma expectativa em cima de você, até para brigar por essa titularidade do Campeonato Brasileiro da Série B, até por tudo que você fez ao longo da sua carreira. Queria saber dessa pressão e deste momento que você chega ao Guarani de reformulação após um péssimo Campeonato Paulista, o Bugre agora tentando um melhor desempenho no Campeonato Brasileiro da Série B. Acho que eu venho bem focado, eu venho para disputar a posição, mas eu vou procurar fazer na semana toda. Acho que essa pressão é normal, faz parte, então acho que eu tenho que deixar isso de lado e procurar no meu trabalho, procurar focar no que o professor vai pedir. Então acho que nessa temporada aí, com certeza vai ser uma grande temporada pra gente. Eu vou procurar sempre estar bem para poder estar jogando. Ô Jefferson, como é que você está fisicamente? Porque foram poucos jogos pela Juventude nessa temporada, o último foi no dia 24 de fevereiro, e o quanto esse período, né, ainda falta um tempinho para a Série B, mas praticamente aí 18 dias até a estreia. Como é que você está fisicamente? Eu estou bem fisicamente, eu vinha treinando, lá no Juventude teve um dia de folga só, mas aí eu também procurei fazer o meu, não fiquei esperando por ninguém, então acho que eu estou bem fisicamente, se precisar de mim eu já estou pronto, então é isso. Jefferson, você é um defensor, trabalha bastante com o goleiro, né? Apesar dos zagueiros darem mais proteção, você também é responsável ali por fornecer algum tipo de escopo para esse profissional. Como é que é a sua relação com os goleiros pelos times onde você passa? Como é que você enxerga o trabalho desse jogador, dessa posição? Eu sempre tive boas relações, quanto dentro de campo e fora de campo também. Eu procuro sempre conversar para poder, às vezes, me auxiliar também dentro de campo. Acho que toda ajuda é bem-vinda, então acho que todos os goleiros que eu passei assim, sempre tive boa relação.